Fala aí, meus queridos! Vamos falar sobre financiamento imobiliário nesse vídeo. Se você está querendo comprar a sua casa, o seu imóvel, pelo Minha Casa Minha Vida, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar craque no assunto e vai conseguir entender exatamente o que você precisa para conseguir isso. Bora lá! Bom, essa semana, nesses últimos dias, na verdade, eu estava atendendo alguns clientes aqui na CRK, que é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial, e alguns dos nossos clientes estão em vias aí de conseguir o financiamento imobiliário por meio do Minha Casa Minha Vida. E eu pensei, bom, por que eu nunca gravei um vídeo no canal falando sobre esse assunto? Pois bem, estamos aqui para falar sobre ele, um assunto realmente bem importante, né? Beleza, vamos lá então. Aqui eu vou separar algumas perguntas que são aquelas mais comuns dentro desse mercado para te explicar o que é o financiamento do Minha Casa Minha Vida, por que ele é tão bacana e o que você precisa ter para conseguir financiar o seu imóvel por meio dele. E a primeira pergunta, que é uma das mais comuns dentro do mercado, é: o que é o Minha Casa Minha Vida? Bom, para você que não sabe, o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que possibilita pessoas com rendas menores a conseguir adquirir o seu primeiro imóvel. Então, se você tem uma renda familiar ali de até R$12.000 em média, hoje em dia, você consegue financiar um imóvel por meio desse programa. E esse programa ele é muito legal, ele é muito bom, porque se não fosse por meio desse programa, seria quase que impossível uma pessoa com uma renda até essa faixa conseguir adquirir um imóvel. Até porque os juros aqui no Brasil eles costumam ser bem altos. Por exemplo, nesse momento a taxa Selic está em torno ali dos seus 13%, 14%, o que faz com que qualquer operação de crédito fique muito cara, como por exemplo um financiamento imobiliário fora do Minha Casa Minha Vida. Você vai pagar aí, dependendo do caso, 17%, 18%, 20% de juros ao ano, o que é muita coisa. Fica muito difícil, a parcela fica altíssima e você não tem condição de pagar tendo uma renda mais baixa. Então, o Minha Casa Minha Vida propicia essas pessoas com rendas menores a conseguir adquirir o seu primeiro imóvel. É muito importante você entender que Minha Casa Minha Vida só vai servir para você adquirir o seu primeiro imóvel. Se você já tem mais de um, você não pode participar dele. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, né? A segunda pergunta é: como é que eu faço para participar do Minha Casa Minha Vida? Quem é que pode fazer parte desse programa? E bom, qualquer pessoa, basicamente, que tenha uma renda. Se você tem uma renda e consegue comprovar ali a renda que você possui, você já pode fazer parte do programa. Seja um trabalhador CLT, um autônomo, um aposentado, um pensionista, enfim. Se você tem uma renda e consegue comprovar ela, é muito importante isso, você sim consegue ter acesso ao programa. Além disso, é muito importante você saber que você precisa estar com o seu nome limpo para você fazer parte do programa. Então, se você tem alguma restrição ao crédito, seja no Serasa, por exemplo, estiver com o nome sujo, você provavelmente não vai conseguir ter acesso a isso, porque o banco faz uma análise de crédito na hora de te conceder um financiamento. E a terceira pergunta que muitas pessoas fazem é: quais são as vantagens de você fazer um financiamento imobiliário por meio do Minha Casa Minha Vida? Bom, basicamente, a principal vantagem que nós temos dentro desse programa são os juros, que eles são muito menores do que se você fosse fazer um financiamento imobiliário por um banco qualquer que não seja por dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso porque, como eu falei anteriormente, os bancos em geral, né, por fora desse programa, eles utilizam a taxa Selic como um balizador para entender quanto de juros que eles vão te cobrar. Então, quanto mais alta a Selic tiver, mais juros você vai pagar. E dentro do programa Minha Casa Minha Vida, independentemente do valor da Selic, os juros são tabelados. Então, você sabe, o percentual dos juros são fixos, independentemente do valor da Selic. Se ela aumentar cada vez mais, o valor que você vai pagar de juros, ele é fixo e ele é muito baixo. E aí você me pergunta: beleza, Cadu, mas quanto que eu vou pagar de juros exatamente? Bom, para definir isso, nós temos 4 faixas: 1, 2, 3 e 4. O que vai definir onde você vai se enquadrar é a sua renda mensal familiar. Então você pode olhar aí na tela que quem tem uma renda menor vai ficar enquadrado ali nas primeiras faixas, e quem tem uma renda um pouco maior vai se enquadrando ali nas faixas 3 e 4 até R$12.000. Se você tem uma renda superior a essa, você infelizmente não pode fazer parte do programa. E quanto mais para baixo das faixas você estiver, maiores são os juros que você vai pagar. Então quem está nas faixas 1 e 2 irá pagar menos juros do que quem está nas faixas 3 e 4. E é importante você saber que o que vai definir as faixas que você vai se enquadrar é a sua renda mensal familiar. Então imagina que você possui uma renda ali de R$2.000 por mês. É muito difícil que com essa renda você consiga financiar um imóvel, porque o valor da parcela ele não pode ser superior a 30% da sua renda. Então quem tem uma renda muito baixa acaba ficando muito difícil de você conseguir fazer um financiamento. E aí, para te ajudar nisso, você pode chamar outras pessoas para compor essa renda. Então se você tem ali um parente, um filho, um marido, um namorado, um amigo, um cunhado, enfim, independentemente de quem seja, você pode chamar essa pessoa
para somar a renda dela junto com a sua. E aí, vamos supor que, por exemplo, você tem uma renda de R$2.000 e tenha um filho e um marido que tem uma renda de R$3.000 cada um. Juntando as 3 rendas, você vai ter aí 8.000 de renda. E aí fica mais fácil de você conseguir ter acesso ao financiamento com uma renda de 8.000 do que com uma renda de 2.000. Qual que é o ponto que você precisa se atentar muito? É que essas pessoas que você chamar para compor a renda familiar junto com você também serão donas do imóvel. Então você precisa se atentar muito a isso para não ter nenhum problema futuro, porque existem vários casos de pessoas que chamam outras pessoas para compor a renda e depois há uma separação e depois há uma briga, um conflito que faz com que acabe refletindo no seu imóvel. Então, para você não ter nenhum problema com isso, fique muito atento na hora de chamar essas pessoas. Um outro ponto também que você precisa se atentar bastante é que a renda é a renda bruta, não a renda líquida, não é aquele valor que entra na sua conta todos os meses. Então, se você é um trabalhador CLT, o valor que conta é aquele valor bruto que está ali constando, por exemplo, na sua carteira de trabalho como seu salário, beleza? Uma outra vantagem do Minha Casa Minha Vida é que você pode utilizar o saldo do seu FGTS para te ajudar ali na hora de adquirir o seu imóvel. Seja para você utilizar esse saldo do FGTS para dar a entrada no seu imóvel, que você vai precisar dar a entrada ali no financiamento, seja para amortizar as parcelas, que é você adiantar o pagamento de algumas parcelas, ao invés de você pagar uma por mês, você pode sim pagar mais de uma, o que vai te ajudar muito a economizar muitos juros ao longo do tempo, mas esse é assunto para um outro vídeo, ou também para você diminuir o valor que você vai pegar de financiamento. Então imagina que você vai pegar ali 300.000 de financiamento, mas você tem R$40.000 no saldo do seu FGTS. Então você pode utilizar esse saldo para dar a entrada no valor do imóvel, para amortizar as parcelas ou até mesmo para diminuir o valor que você vai pegar de empréstimo. Então, em vez de você pegar 300.000, você vai pegar apenas 240. Deu para entender? E assim, mesmo que você não seja um trabalhador CLT, vale sempre a pena você dar uma olhada lá na Caixa Econômica no saldo do seu FGTS, porque existem muitas pessoas, muitas mesmo, que têm um valor lá na sua conta do FGTS e nem se dá conta disso, porque às vezes é um vínculo muito antigo que a pessoa não se dava conta, não sabia que tinha, mas ela acaba tendo esse valor lá. Um outro ponto também muito importante, perceba que são muitos detalhes, né? É que você só pode utilizar o FGTS aqui no seu financiamento se ele estiver desbloqueado, ou seja, se você não optar pelo saque aniversário. Se você optou pelo saque aniversário, você não pode utilizar ele aqui no Minha Casa Minha Vida, pelo menos até esse momento. Pode ser que daqui para frente as coisas acabem mudando um pouquinho com relação a isso. Inclusive, é sempre bom ressaltar que essas regras do Minha Casa Minha Vida, elas mudam bastante. E pode ser que daqui a algum tempo tenha alguma atualização em tudo que eu estou falando aqui. Então, é sempre importante também você dar uma olhadinha em tudo que eu estou falando para ver se ainda está atualizado ou se teve alguma mudança aí, porque realmente as coisas mudam bastante no Minha Casa Minha Vida. Para você ter uma noção, até pouco tempo atrás, o valor de renda de quem poderia fazer o financiamento não era de 12.000, era menor. Então, uma pessoa que tinha uma renda de R$12.000 não podia fazer parte, mas agora pode. E uma outra dúvida muito comum é: beleza, Cadu, eu estou inserido naquelas 4 faixas, isso já é suficiente para eu ter acesso à Minha Casa Minha Vida? Não. Como eu falei anteriormente, se você, por exemplo, está com o nome sujo no Serasa, você não pode ter acesso ao financiamento por meio do programa. Vai ter que limpar o nome ali primeiro. E como é que o banco descobre isso? Bom, existe um procedimento que o banco faz chamado análise de crédito, onde ele vai verificar todo o seu nome, todo o seu histórico de pagamentos, histórico de inadimplência, o valor das faturas de seu cartão de crédito, suas declarações, comprovações de renda. Então é muito importante você saber que você vai precisar comprovar todas as informações de renda que você vai ter. Com isso ele vai definir se você é uma pessoa confiável para ele dar o financiamento, você é, por exemplo, uma pessoa que vai ter o comprometimento de pagar as parcelas ali todos os meses, ou que você talvez seja uma pessoa que tem uma boa possibilidade de não conseguir arcar com essas parcelas. Ele vai ver se o valor do financiamento compromete até 30% da sua renda. Então, por isso que é muito importante que você declare o valor correto de rendimento que você tem mensalmente. Não adianta você chegar lá no banco e dizer: eu tenho R$9.000 de renda mensal, sendo que você só tem 2.000. O banco ele vai olhar os seus extratos bancários, ele vai olhar ali o seu contra-cheque, se você é um CLT, ele vai olhar o seu informe de rendimento, ele vai te solicitar uma declaração de imposto de renda, por exemplo, e você vai precisar comprovar tudo isso que você está falando por meio de documentos. Cadu, mas eu não declaro imposto de renda.
beleza, o banco vai pedir para você declarar, porque qualquer pessoa pode declarar imposto de renda, qualquer pessoa mesmo. Então ele vai dizer para você, declare o seu imposto de renda e me traga aqui a sua declaração. E aí ali tudo vai ter que estar batendo, não adianta você falar que tem uma renda maior do que a renda que você possui, porque, por exemplo, o seu extrato bancário também vai entregar. Tenha muito cuidado com isso, porque isso pode inviabilizar o seu financiamento. E a quinta dúvida que muitas pessoas têm é, como é que eu vou comprovar a minha renda? Bom, como eu falei aqui no passo anterior, a comprovação de renda ela é sempre feita por meio de documentos. Declaração de imposto de renda, extrato do FGTS, comprovante de pagamento ali da sua empresa, informe de rendimento que a sua empresa te disponibiliza todos os anos. E para quem é autônomo, aqui é um ponto muito importante. Se você é um autônomo e você não consegue ter um documento oficial de comprovação de renda, por exemplo, você é um MEI, aquela declaração anual de faturamento que todo MEI é obrigado a fazer, ela pode ser usada aqui nesse caso. E depois, se você, por exemplo, é um autônomo, mas não é um MEI, você pode ter acesso a uma declaração chamada DECORE. É uma declaração que não é muito conhecida, mas ela funciona mais ou menos como uma declaração de imposto de renda. Qual que é a diferença dela? É que a DECORE, ao contrário de todas as outras que eu mencionei aqui, é uma declaração que ela pode ser expedida apenas, única e exclusivamente por um contador com o seu registro ativo no Conselho de Contabilidade. Então, apenas o contador é que pode fazer essa declaração para você e, conseguindo ela, você pode utilizar ela no seu financiamento. Eu mesmo já fiz algumas para alguns clientes. Então, se você precisar, você pode entrar em contato conosco aqui que a gente vai te ajudar nesse caso. Inclusive, se você gostaria de se planejar para fazer o seu financiamento da maneira adequada, se planejar financeiramente mesmo, estruturar as suas finanças, organizar a sua vida financeira para que a parcela caiba no seu bolso de uma maneira confortável e que você tenha certeza plena de que você vai conseguir arcar com todas as parcelas até o fim, eu te convido a fazer parte do nosso time de clientes aqui da CRK. Como eu falei no começo do vídeo, alguns de nossos clientes já estão nesse processo de aquisição do imóvel, realizando o seu sonho, e eles conseguiram isso graças à organização e o planejamento financeiro. Então, se você quer isso para a sua vida, clica no linkzinho que eu vou deixar aqui embaixo, conheça a nossa empresa, lá no site tem um botãozinho para você chamar a nossa equipe no WhatsApp e agendar uma reunião gratuita conosco, diretamente comigo, na verdade, para eu te mostrar na prática como nós podemos te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada e como você pode fazer também para atingir os seus sonhos. Então, não perde tempo. Clica no linkzinho aqui, conheça a nossa empresa, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que nós temos aqui para você, não só para adquirir um imóvel, né? Mas para quem quer fazer investimento, seja em renda fixa, em renda variável, quer ter uma aposentadoria digna, com qualidade no futuro e assim por diante. Vem com a gente aqui que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante e não vai se arrepender. Não é mentoria, é um planejamento financeiro individual e personalizado, sob medida para você. Vale muito a pena. Conheça a CRK. Ah, e antes de eu sair daqui, se você chegou até o fim desse vídeo aqui e não deixou o seu like, pelo amor de Deus, né? Clica no like aqui, ó. Além disso, se inscreve aqui no nosso canal, que é para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de relevância e conseguir compartilhar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Toda terça-feira a gente está aqui com um vídeo novo para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada e planejada. Na próxima terça-feira eu volto, mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos por aqui, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante do que nós vamos ter aqui para você. Então é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo.